Bom dia, senhores. Estamos dando início a mais um XP Connection aqui no Portal da Infomoney para falar justamente de uma pesquisa que a gente fez junto a investidores institucionais e também aos nossos afiliados. Foram mais ou menos 250 respondentes e a pesquisa é muito interessante, tem um viés político e econômico, né? Qual o dólar de equilíbrio, se pode ter impeachment aqui no Brasil, qual a probabilidade, segundo os investidores, e também Levi fica até o final do cargo ou não, se sai, em qual ano que sairia, e também a possibilidade de perda do grau de investimentos. É com isso que a gente está começando e a gente também ainda vai falar, tem mais, sobre alocação, só o nosso relatório de alocação, e o mês passado foi muito, mas muito bom mesmo. Eu sou o Celso Plácido, estamos começando aí mais um XP Connection. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, essa pesquisa vai ser bem interessante para ver tanto os institucionais como os escritórios afiliados da XP, como que eles pensam, e obviamente você consegue tirar mais informação de como eles estariam alocados, principalmente institucional. Tem bastante coisa que a gente consegue tirar daí. E também falar de alocação, a gente vem batendo bastante na tecla e todo começo de mês agora, né? A gente vai bater um papo de alocação e, de novo, tentar transformar tudo que a gente passa de informação aqui em prática para, enfim, os brasileiros investirem melhor. É um pouco disso que a gente vai tratar hoje, mas, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Gustavo Cruz. Bom tá dia, tudo bem, Celso. cara? Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, a gente preparou essa pesquisa, a gente já tinha feito uma em abril, a gente vai comparar. Acho que com a percepção melhor dos investidores agora em agosto, já tem uma noção melhor do que tem para frente, e isso impactou bastante a pesquisa. A gente vai mostrar para vocês direitinho como mudou a porcentagem em diversas respostas e por que isso é importante para vocês enxergarem os futuros da economia do país. É isso aí, então vamos dar andamento aí para a gente não perder tempo. Exatamente. Vamos para a apresentação. Produção? Apresentação na tela. A gente vai começar então com a primeira pergunta, a pergunta do impeachment. Então, em abril a gente fez a mesma pergunta para você, qual era a probabilidade de impeachment, e interessante, e depois agora em agosto. Interessante que a gente já olha já tem um destaque bem claro olhando para as duas respostas, a de abril e a de agosto, que é a ausência da resposta não ocorrerá. Ou seja, em abril, para 47% dos investidores que responderam, não haveria chance de impeachment, não ocorreria. Agora, ninguém mais cogita essa possibilidade. Todos os respondentes assinalaram alguma probabilidade de impeachment para a presidente Dilma. Outro destaque também é que aqueles que cogitavam que a probabilidade de impeachment era maior que 25%, essas duas últimas, eles só juntos davam 8%. Então, poucas pessoas acreditavam que existe uma possibilidade significativa de impeachment na pesquisa anterior. Agora, em agosto, acima de 25% já dá 43% dos respondentes nessa nova pesquisa, que são essas duas respostas aqui. Então a gente vê que com a deterioração da política, com impactos, com conflito entre Congresso e Planalto, a probabilidade da presidente Dilma permanecer no cargo, segundo os investidores, ela piorou bastante. Então os investidores acham que com esse conflito político cada dia mais acirrado, essa semana a gente pode comentar um pouco depois, até como já ficou claro que o rompimento do Eduardo Cunha vai ser posto em prática. Isso afetou bastante o sentimento dos respondentes quanto à probabilidade da presidente permanecer. A segunda parte foi a longevidade do Joaquim Levy, nosso ministro da Fazenda. Em abril, a gente tinha uma percepção dos investidores também melhor para a longevidade do Levy. Eles também achavam que o Levy tinha uma longevidade maior, eles acreditavam numa segurança maior do ministro à frente do cargo, algo que também piorou nessa nova pesquisa. Então, em abril, a gente vê aqui para a esquerda que 59% deles achavam que ele ficava até o final, algo que agora já caiu para 43%. Outro destaque também são que 33% acreditava que ele ficava no máximo até 2 anos, algo que agora subiu para 57%. Então, mais uma vez, o mercado dos investidores acreditando que com essa deterioração da política e da economia, tanto a presidente Dilma quanto o Joaquim Levy, eles têm menos chances de ficarem até o final de seus mandatos.
Outra parte da nossa pesquisa é sobre o câmbio de equilíbrio. A gente fez a pesquisa qual seria o câmbio de equilíbrio do país, tanto em abril quanto agora em agosto. A gente vê mais uma vez, só de bater o olho, como mudou a percepção. Em amarelo a gente tinha aqueles que responderam entre 2,80 e 3. Eles eram 36% na pesquisa de abril e passou para 3% apenas agora em agosto. Isso também tem muito a ver com como o câmbio está agora, né? Desculpa. Ele desvalorizou bastante de abril para cá, então os agentes do mercado eles revisaram bastante sua expectativa de câmbio de equilíbrio. Agora a maioria já acredita em um câmbio superior a 3. Entre 3,20 e 3,50 era a maioria na pesquisa de abril, 52%. Agora a maioria já é acima de 3,50, 57% dos respondentes, dos investidores, acreditam que o câmbio de equilíbrio já está acima de 3,50. Então, também com a deterioração da economia, também com a desvalorização do câmbio, a proximidade cada vez maior da elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, isso influenciou bastante a revisão das expectativas dos investidores na hora de responder essa pergunta sobre o câmbio de equilíbrio. A última pergunta da nossa pesquisa diz respeito ao grau de investimento. Qual era a chance do Brasil perder o grau de investimento, na visão deles, em abril e agora em agosto à direita? 11% dos respondentes acreditavam nessa faixa amarela que não ocorreria a perca do grau de investimento na nossa pesquisa. A perda do grau de investimento na nossa pesquisa em abril. E agora 3% apenas colocam assinalaram essa resposta nessa pesquisa de agosto. O destaque que a gente coloca é que aqueles que assinalaram maior que 50% eram apenas 11% dos respondentes. Então, aqueles que acreditavam uma possibilidade maior, superior a 50%, eram 11% na nossa pesquisa anterior e agora já subiu para 66%. Isso também tem muito a ver com a parte a recente revisão da agência de rating S&P, que mudou sua perspectiva de estável para negativa. E a gente já fez um último programa que mostrava que ela costuma ser antecedente às outras agências de rating, ela costuma rebaixar primeiro do que as outras agências, então isso mudou bastante a visão dos agentes do mercado para a resposta do grau de investimento. Eles estão botando um peso maior nessa chance de perder o grau de investimento. Agora tem a parte dos afiliados também. A gente separou essa pesquisa, ela é um pouco diferente das outras, então vou passar um pouco mais rápido, mas eles têm um pouco mais de... Eles dão um pouco mais de benefício, eles acreditam um pouco mais na estabilidade tanto da Dilma quanto do Levin, então a gente vê a faixa amarela de ambas as perguntas, a de probabilidade de impeachment e de chegar até o final de 2018, ela está superior. 13% acham que não ocorrerá, 44% acham que Levin ficará. Só voltando novamente, aqui nem existia pessoas que responderam que não existe a probabilidade de impeachment, e 43% que ficaria um pouco superior, então, os afiliados. E também a gente tinha mostrado que apenas 3% achavam que o câmbio de equilíbrio estava entre 2,80 e 3. A pesquisa entre os afiliados, 17% acreditam nessa chance. A parte de perder o grau de investimento, aí sim, está um pouco semelhante entre as duas pesquisas, mas ainda a chance acima de 50%, ela é um pouco menor para os afiliados. Eu vou passar agora para a parte da locação. Vamos falar da locação daqui a pouquinho. Falar daqui a pouco, então voltar para a gente aqui. Falar sobre o resumo, né, dessa pesquisa, né? Primeiro, né, ninguém antes, né, nunca na história desse país, né, o pessoal respondia, né, na pesquisa anterior, em abril, de que poderia ter impeachment, né? Várias pessoas não botavam, não ocorrerá. É zero de probabilidade para elas de acontecer o impeachment. Tinha um percentual. E agora a gente coloca-se como, né, do impeachment era assim, não ocorrerá. 47%. Quase agora, metade das pessoas achavam que não tinha nenhuma tinha a menor possibilidade. Zero. Não ocorrerá. E aí passou para uma probabilidade de impeachment. Ninguém respondeu que não ocorrerá. Do tipo, existe probabilidade. Não é que assim, todo mundo está respondendo que vai ter, não. Mas que não existe a probabilidade. Ninguém respondeu. É isso aí. Do tipo, tem uma probabilidade. Ela pode variar com 10% a mais de 50%.
Mas essa probabilidade, é isso que mais nos chamou a atenção na pesquisa atual, de que a piora econômica, a piora política, né? Hoje mesmo o Eduardo Cunha querendo não só falar de algumas votações, mas querendo trazer a discussão do impeachment, CPI, BNDES, retirando o PT das duas CPIs, né? Isso mostra esse cenário muito mais desafiador, a dificuldade do próprio Planalto, né, governo, presidente Dilma, em governar. Então. Conforme ficou mais difícil para ela passar medidas, governar mesmo, a governabilidade piorou, Sim. o mercado percebeu e colocou uma probabilidade maior dela não conseguir até o final do seu mandato. Em paralelo, teve a mesma queda aí na percepção com relação ao Levi, né? Sim. O pessoal que antes achava que ele ia durar mais no cargo, agora a maior parte dos entrevistados acham que dentro dos próximos 2 anos, em algum momento, ele deve deixar o cargo de ministro da Fazenda. Obviamente, aconteceu muita coisa, piora política, dificuldade na agenda de ajustes fiscais, corte da meta, né, sinalização de um Levi um pouco mais fraco, então tudo isso refletindo na perspectiva dos investidores. Né? O Levi, né, a gente até falou hoje cedo com o Jornal Valor, essa parte não me chamou tanto assim a atenção, né, porque pegou justamente uma semana onde teve um Levi mais enfraquecido, que foi a semana de que ele fala que não ia ter revisão da meta e tem a revisão da meta 3 dias depois. E caiu de 59 para 43, ou seja, na boa parte acha que ele chega no fim de 2018, que ele permanece. Isso assim foi um destaque que ainda permanece como positivo, né? O outro lado que eu vejo também é grau de investimento. Eu acho que destacaria o dólar, não, que o dólar disparou justamente na semana passada, que foi justamente o cenário de isso influencia, mas principalmente grau de investimento, a mudança do grau de investimento e também essa probabilidade de impeachment, né? Então, do grau de investimento, a chance de perder o grau de investimento, né? 11% acreditavam que o Brasil não correrá. Caiu para 3%. Isso nos chama a atenção. E o que era acima de 50%, representava 11%, subiu para 66%. Isso nos chama a atenção, entendeu? Isso chama bastante a atenção a esse comentário aí, né? Essa votação, tudo isso, entendeu? Juntando todas essas respostas, a gente consegue ver a piora no quadro político, quadro econômico, que a gente vem comentando aqui ao longo dos programas. E é bem nítida aí essa evolução do pessimismo nas 2 pesquisas de abril e agosto, né? Isso. Acho que quando a gente fez a pesquisa anterior, tinha uma perspectiva bem maior de aprovar medidas do ajuste fiscal, de que elas fossem aprovadas como elas foram enviadas para o Congresso, e isso sustentaria o grau de investimento, sustentaria o Levi, sustentaria a Dilma, sustentaria até a economia como um todo, caminharia mais rapidamente para a normalidade, né? Mas à medida que foram passando os meses, as medidas do ajuste fiscal, algumas foram adiadas a votação, outras foram alternadas, tanto que foram até mais prejudiciais do que benéficas. E isso foi piorando todas as respostas, todos os sentimentos da economia como um todo, levando a esse cenário que a gente acabou de apresentar para todos. Isso, né? Então, a partir daí, hoje a gente divulgou uma nova pesquisa, né? Dado que boa parte respondeu que acredita do Brasil, na chance do Brasil perder o grau de investimento, é acima de 50%, 66% dos respondentes institucionais falaram sobre isso. A gente soltou uma nova pesquisa, né? Que obviamente a gente vai ter resposta só na semana que vem, a gente vai passar aqui no XP Connection, que é a pergunta, né? O grau de investimento, a perda do grau de investimento deverá vir quando? Dado que a maioria acreditou que, esse ano, 2016, 2017, 2018. O dólar vai para quanto em caso de perda do grau de investimento? Aí a gente botou vários, né, ranges, né? E também, qual seria o nível, que foi até a pergunta aqui do Flint, né? Qual seria o nível, né? No caso de ocorrer o impeachment, qual a visão dos senhores sobre o impacto imediato nos mercados de renda variável? E aí não adianta só a gente falar, né, sobre isso, né?
adianta o que o mercado está pensando, né? Quer dizer, qual é a visão do mercado. Às vezes você tem uma visão correta, mas o mercado acha que não, que é aquela outro tipo de visão. Então a gente até acha que na semana que vem vai ser interessante, né, informar isso para vocês, compilar essas informações, foram 250 respondentes, um número bastante elevado, para a gente passar aqui. Eu, particularmente, se fosse te responder, acho que num primeiro momento o impeachment sofre, mas mostrando que, né, a gente se tiver a descoberta, tudo isso, né, hoje na mesa de BMF, por exemplo, clientes institucionais, o questionamento era, se o Lula vier a ser preso, o que acontece com os mercados de DI, bolsa, tudo mais? É um grande questionamento, um questionamento interessante. Será que sofre num primeiro momento? Ou será que lá fora julgam, olha, no Brasil as coisas estão caminhando, né? Não interessa quem é o profissional, quem é a pessoa. Qualquer um pode ser preso, pode ser julgado. Então, acho que isso pode ser até uma visão para longo prazo positiva, mas no curto negativo. Acho que é difícil você cravar, né? Como se fosse uma questão simples, porque realmente o trâmite de um impeachment também, só falando a parte do impeachment, ele demora um pouco. Então você vai ter esse gap de incerteza, né? De quem que vai vir, qual que vai ser todo o trâmite, etc. E talvez não faria sentido para o investidor estrangeiro ou até local você alocar o seu portfólio, o seu investimento em ativos de risco nesse momento. Por isso que a gente acha que num primeiro momento pode cair, porque não faz sentido. Agora, dependendo de como esse trâmite for e quem vai vir no lugar, etc., e também a Lava Jato correndo em paralelo, aí de repente, até depois disso, a Bolsa pode andar, porque vai ser um choque aí de novo, né, na gestão do país, etc., a gente pode ver essa bolsa andar, até porque não está num nível tão alto como estava alguns meses atrás, né? Então é um pouco disso. A resposta não é simples e fácil, mas dá para a gente fazer um pouco dessa análise e talvez de fato vá cair com uma versão a risco e incerteza no início e depois, de acordo com as novas informações, a bolsa pode ir voltando. O Levi Rose aqui colocou aqui, a perda do grau de investimento obriga os fundos lá de fora a saírem de renda fixa aqui no país. Não existe essa norma para renda variável, certo? Não, Levi. Eles saem de renda variável. Vários fundos, principalmente fundos de pensão, em países, por exemplo, como Noruega, eles só podem investir em países que tenham o selo, a chancela de bom pagador. E aí eles entraram em ações. Lembra em 2008 que a gente ganhou o grau de investimento? A Bolsa bateu, se eu não me engano, 72 mil pontos. Foi justamente isso, quer dizer, veio essa manada para cá, caramba, eu posso investir naquele país. E agora, infelizmente, sairia, né? Porque imagina, você tem um mandato de alocar um pouco da sua renda variável em mercados emergentes. Aí eu abri a porta do Brasil, todo mundo foi para lá, né, alocar alguma coisa. Da mesma forma, você tem que quando essa porta fechasse, caso a gente perder o grau de investimento, você sai um recurso e vai para outros emergentes ali. É um pouco dessa dinâmica desses fundos de pensão, etc., que seguem essa norma. Levi, o pessoal já está saindo também, né? Não acho que no dia cai 10, 20% por conta disso. Porque ser um gestor, você já tem esse receio, você já começa a diminuir sua exposição, né? Você fala assim, eu posso ter 10% ao Brasil. Você passa a ter 5%, daqui a pouco 4%. O cenário, um gestor prudente, ele já vem reduzindo posição. Agora, vamos falar então, a gente vai tirar dúvidas aqui, a gente vai falar de alocação, que já teve até gente perguntando aqui, né? Soberana aqui, é hora de comprar pré-fixados? Isso é interessante, né? Tem uma área aqui sendo bastante difundida, né? Todo início de mês a gente vai falar sobre o nosso relatório de alocação, né? Um relatório de alocação tem um comitê aqui na XP para definir e mês passado foi excelente. A recomendação, dependendo do seu perfil, tem um moderado, tem um conservador, moderado, né? Moderado agressivo e agressivo, dependendo obviamente do seu perfil, mas as rentabilidades foram excelentes aí no mês passado, muito por conta disso, tá ok? Vamos colocar então a apresentação no ar, produção, por favor. Tá? Aí no ar tá assim, então os 4 perfis, conservador, moderado, moderado, agressivo e agressivo, tá? E a recomendação, né, aonde, né, cada cliente deve estar. Para um cliente mais conservador, um portfólio, né, a gente ainda recomenda ali um percentual maior em pós-fixado e 5% indexados à inflação.
Eu diria que na base, a maioria se identifica ali como moderado agressivo, né, Kim? Eu acho que essa é o maior percentual, né? Exato. Lembrando que cada pessoa que entra na XP, etc., ela faz um perfil ali. Sim, e você já consegue identificar já o seu perfil, mas de fato a maioria se concentra mais nesses perfis intermediários que a gente está mostrando. Mas a ideia aqui é justamente passar um pouco do que é, como a gente pode ajudar em termos de alocação, porque, de novo, a gente bate na tecla aqui, a XP, a gente não é uma simples corretora sei lá, focada em renda variável, nada disso. A gente é uma plataforma de investimentos, e aqui nos programas a gente cada vez mais debate um pouco de informação, política, econômica, fala dos papéis, fala de renda fixa, mas mais que isso, a gente quer transformar tudo isso que a gente conversa em produtos, né? Porque não adianta ficar só no papo e vai fazer o que com isso? Não vai fazer nada? Não. Por isso que a gente tem um comitê muito forte de alocação, a gente sempre se reúne ao longo do mês, mas tem uma reunião formal no final do mês, justamente para falar, ó, a gente está vendo isso no macro, a gente está vendo isso em renda variável, isso em renda fixa. Então, cada área envia, né, o seu representante ali, fala como que foi o mês e perspectivas, e com base nisso a gente monta essa carteira global aí. Então, e aí a gente tem entre os meses algumas posições táticas. Sim. Que, apesar da gente não entrar no detalhe agora, mas basicamente, poxa, para esse mês a gente acha que vale aumentar a exposição a pré-fixados. Então a gente faz isso e consegue gerar um valor adicional nesse sentido, né? Então a gente só queria mostrar um pouco o que foi o mês, a cara do relatório que a gente faz para os clientes XP, mas tentar passar para vocês esse conceito de diversificação e alocação, pensar nos seus investimentos de uma forma estratégica e não, sei lá, jogar ao vento ali, um pouco em renda fixa, né? Um pouco em renda variável, mas ter algum conceito por trás. É isso aí. Então a gente pode voltar à apresentação, produção. Né? Um movimento ali no conservador até, esse movimento, como citou aqui, em tático, tá mais 5 pré-fixado, menos 5 no pós-fixado. O moderado, né, 65% em renda fixa, sendo 60% em pós-fixado, no movimento tático, um pré-fixado 5%, indexados à inflação, multimercados 30%, e aí, a partir daí começa o moderado com a exposição internacional, que é justamente, né, a discussão de diversificação. O cenário, a gente pode ter um cenário de ruptura política, econômica, tem que diversificar, gente. Só que o conservador, o perfil, infelizmente, ele não impossibilita essa exposição internacional. Por isso que a gente fala a partir do moderado, 5% com exposição internacional. O moderado agressivo, 45% em renda fixa, né, sendo pós-fixado 30%, pré-fixado 5%, indexados à inflação 10%. Multimercados 35%, e aí já passa a ter 10% em renda variável. Mas renda variável, vale a pena a gente citar, né, no mês passado a gente tinha uma exposição em renda variável com proteção, sempre carregando proteção. Então no final do mês, quando a bolsa estava caindo 8%, né, as carteiras recomendadas, né, de análise, elas estavam caindo na casa de 6,5%. Com a FENS, com a proteção, estava gerando 5% de ganho. Então, assim, quando você for olhar em relação ao índice, né, no mês, estava perdendo só 1%. Então, a bolsa caiu 4 e pouco, fechou com 5 de queda no mês de julho. A carteira recomendada XP menos, né, a mais, digamos assim, a rentabilidade que gerou a FENS, a proteção em Bovespa, gerou só uma perda de menos 1 para essas carteiras. Então, isso foi bem interessante. E o agressivo, né, voltando para a apresentação, renda fixa 25%, é separado ali em indexados à inflação, pós-fixados e pré-fixados, 35% em multimercado, 20% em renda variável, 20% em exposição internacional. Internacional, a manutenção da posição neutra na parcela internacional, né, sem movimentos táticos no mês por conta das projeções de crescimento global mais fraco, contrabalanceando aí pela deterioração da percepção de risco do país. Pode passar para o próximo. Conservador, aí são os, digamos assim, os ativos que compõem a carteira e a sua rentabilidade. No mês de julho foi 104% do CDI, em junho 103%, em 2015 uma rentabilidade de 105% acima do CDI. E é interessante destacar aqui a diversificação de risco. Tem diversos ativos dentro da carteira
e diversificado. Então, quando a gente até fala, comprei um CDB desse banco, comprei... Pô, por mais que tenha FGC, você está concentrado. Aqui nesse caso, não está concentrado, está diversificado ali em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ativos. Isso é bastante interessante. Tá, podemos passar para a próxima. O próximo é a carteira moderada. Ele rentabilizou no mês de julho 138% do CDI, principalmente pelas posições dólar, né, e a exposição internacional, né, eles acabaram, e o multimercado auxiliando aí uma exposição, uma rentabilidade bem acima do CDI. No ano, 106% do CDI. Celso, você falou conservador. Sim, a gente entregou... Não entendi nós. É 105% acima do CDI. Essa foi a rentabilidade, voltando um pouquinho isso. 105% no ano acima do CDI. Né? É muito mais conservador mesmo a estratégia. Voltando para o moderado. Moderado é no ano 106%, mas ele busca, obviamente, entre 115% e 120% do CDI. Vamos para o moderado agressivo. Moderado agressivo, aí que você vê diversos ali, né, uma diversificação bem grande, debêntures incentivadas, LTN, CDB do Banco Original, Porto Seguro, crédito privado, fundos de multimercado, capital, Absolute Hedge, né, Brasil Plural, Cadima, carteira recomendada com proteção em renda variável, XP Global Credit, é o fundo atrelado a dólar e buscando empresas de high yield, títulos, né, de emissão de crédito, principalmente nos Estados Unidos. No mês de julho, ele já era uma vol maior, obviamente, tanto é que em junho foi 77% acima acabou sendo abaixo do CDI, né? Entregou 77% do CDI. No mês de julho foi 159% e no ano está entregando uma rentabilidade de 116% do CDI, ou seja, 16% acima do CDI. Ele está falando aqui acima... Não, na verdade, 105 do CDI. Enfim, 5%, dá para entender. É 105 do CDI. Isso. Não 105 pontos percentuais do CDI. Não faz sentido, até pelo contexto ali dá para ver que é 105 do CDI. Bom, mas eu acho que o que vai passar só o último, agressivo. Ele está no agressivo. Pode botar lá o agressivo? Isso, o agressivo, ele no mês, com essa volatilidade, acabou até entregando uma rentabilidade bem superior, 173% do CDI. Mais ou menos isso, o CDI é 1 e pouquinho, ele entregou 2% aí no mês. Junho foi abaixo, no ano ele não está entregando ali próximo a 100%. Por quê? Por conta justamente dessa volatilidade e dos fundos, né, ali de ações que compõem a carteira, eles acabaram ali nesse sentido prejudicando. Mas é uma alocação no agressivo que dá uma melhora em bolsa no cenário, tende a apresentar uma performance bem positiva. Então, assim, o interessante aqui, pode voltar para a gente, por favor, produção. O interessante aqui é que tem todo tipo de produto, né, para se investir. É isso que a gente quer destacar, né, Kim? Acho que tomando como exemplo o perfil moderado agressivo, que ele já tem renda variável, sim, internacionalização, o conceito que a gente quer passar aqui você, por exemplo, essa alocação internacional que a gente tem batido na tecla aqui, teve um bom exemplo agora nesse último mês, né? Porque bolsa caiu 4%. Sim. Então, e internacional subiu 4%. É uma forma de você fazer um hedge natural ali da sua carteira, tendo essa exposição a dólar. Você não necessariamente está tradando, fazer uma compra em dólar porque ele vai subir, apesar da gente achar que estruturalmente é para cima, mas você tem esse hedge, porque quando cair, talvez a bolsa suba, etc. Então, no estrutural você dilui muito o risco ali, porque a correlação teoricamente é mais fraca, então você dilui esse risco. Então o conceito geral é você vai ter uma exposição forte em renda fixa e ali dentro você vai jogar com pré e pós dependendo da estratégia, ok? Aproveitar os juros baixos, os juros altos que a gente está agora. Na parte de renda variável, se você é um pouco mais no perfil moderado, agressivo, você vai ter alocação, mas ainda assim com proteção, né? Sim. Então, por exemplo, o índice caiu 4%, o IBOV. O book de renda variável caiu 1%. Por quê? Por conta da proteção. Então, a gente está
apesar de você ter uma exposição à renda variável, mesmo assim a gente está sendo mais conservador Prudente, e não tem nem o que falar da parte de internacionalização que subiu 4% no mês. Então é isso que a gente quer passar para vocês, né? Não só ficar comentando aqui das coisas, mas falar como que a gente transforma tudo isso num investimento interessante para o cliente, né? Porque senão ele vai colocar, ele acha que ele está bem colocando 50% em renda variável e, sei lá, 50% Ele acha que ele é agressivo e depois ele vê que ele não é. Isso tem muito claro, até na área de alocação fez uma apresentação ontem pra gente, muito claro foi o seguinte, quando a Bolsa, né, tava ali de 2005 a 2008, todo mundo era agressivo. Quando a Bolsa começou a cair, todo mundo virou conservador. E falou, não, mas aí o cara entendeu, e sim, quando ele foi ver, o perfil dele não era agressivo, era moderado ou no máximo moderado agressivo, com um percentual de 10% só em ações. E ele tinha colocado 70% porque viu a Bolsa subindo. Então, assim, o cenário também, obviamente, que influencia pra caramba, né, a decisão de investimento, né? Então, assim, óbvio que no cenário agressivo, a Bolsa apresentando uma alta, você aumenta um pouco a exposição à Bolsa, ou retira a proteção. Só que a gente ainda não enxerga isso. Então, o que é interessante é que tem profissionais aqui vendo isso. Até foi uma pergunta do nós aqui. Estando aí na XP diversificado, como fica o risco de crédito, cada fundo FGC de 250 mil, né? Pelo total de exposições. O que é interessante é isso. Acho que foi 250 mil, que é isso que paga o FGC. Pensa o seguinte, você tem 200 mil para investir. Aí você pega, compra um CDB do banco XYZ. Ah, mas ele está entregando 110% de rentabilidade pré. Ótima, a rentabilidade é até maior do que o conservador, que busca o conservador, mas entra ali o moderado agressivo. O problema é o seguinte, se esse banco vier a quebrar a falência, você vai resgatar tudo isso, o FGC cobre até 250 mil, obviamente, por instituição e por CPF, você vai receber. O problema é a dor de cabeça que isso gera, você está só num ativo. Quando você diversifica, imagina que você pegasse esses 200 mil, colocasse, né, nessa carteira e tivesse 10, vamos lá, botar 5 para não falar. 5 você estaria falando, né, dividido daria 40 mil reais em cada ativo. Então, se quebra aquele banco, a sua perda, digamos, é muito menor, porque você deixa de receber a correção naquele período, e você recebe aquele valor, você é muito menos afetado. Né? Tem até esse risco também. Então, quando tem essa recomendação de alocação é para justamente, tem vários bancos, é para justamente diversificar, não ficar comprado só num ativo. Né? A população brasileira tem sempre aquela cultura, aquele banco não quebra, meu dinheiro sumiu, né? Confisco na época do Collor. Então, esse é interessante sim. E indo nessa pergunta aí, como que fica o risco de crédito, se está protegido pelo FGC, obviamente vai depender do seu perfil, né? Quanto mais conservador, obviamente, a gente vai tentar alocar em todos os instrumentos que tem a proteção do FGC. Outro ponto interessante também é que quanto que vai ser um investimento, né? Sim. Porque isso faz toda a diferença. Claro. Mas quanto mais conservador, obviamente, mais protegido pelo FGC você vai estar. E quanto mais agressivo, você vai colocar lá debênture incentivada para ter um retorno maior, etc. Mas tudo calculado. Obviamente, a maior parte da sua carteira de renda fixa vai ser protegida pelo FGC e vai ter uma parcela menor, digamos, em debênture incentivada, que não vai ter proteção, mas é porque você está abrindo racionalmente, estrategicamente mão da parte do FGC para ter uma rentabilidade maior. Então, isso é escolha estratégica de não estar protegido. Então, para ter uma rentabilidade maior. Então, é disso que você vai... É disso que a gente sempre pensa quando a gente faz a reunião de alocação. A gente sempre está pensando, obviamente, em proteção de FGC, liquidez, diversificação, e sempre a gente pensa nisso. E se a gente abriu mão do FGC, tem algum motivo, no caso deve ser rentabilidade ou alguma coisa nesse sentido, para um perfil um pouco mais agressivo, né? Então assim, é muito mais pela diversificação e não ter um estresse no ativo. Fora isso, imagine que você comprou um ativo, a curva, né, ele passa a negociar com prêmio, você não consegue sair com prêmio, porque muitas vezes não tem liquidez no mercado secundário. E hoje a gente faz mais de 60% disso. Então a gente tem se tiver um volume grande, 10, 20 milhões, 100 milhões para fazer, a gente consegue dar preço, sair e entrar. Então, seguindo isso, a gente vai ter aqui na XP, no site, diretamente a aplicação para esse produto com um mínimo muito baixo. Digamos, para comprar às vezes um CDB, né, com uma taxa boa, você precisa de um volume maior. E aqui a gente vai conseguir dar entrada e saída também para isso, quem vem a seguir essas
recomendações de carteira pelo seu perfil. A gente está pensando em um produto que você junte diversos tickets baixos e você basicamente junta todo mundo e consegue um preço melhor nos produtos, etc. E é isso que a gente está passando. Mas a ideia geral é justamente passar para vocês cada vez mais esse conceito de portfólio, de alocação, olhar o seu portfólio de investimento globalmente, não ficar preso olhando só renda variável, depois só renda fixa, e às vezes você se perde no global, olhando muito no micro ali, e fica totalmente desbalanceada a sua carteira. É um pouco disso que a gente quer passar, esse qualitativo, para cada vez mais a gente ir aprofundando na parte de alocação, né? E o Cito falou aqui, né, com esses juros altos não vejo mais uma boa oportunidade de risco-retorno no carrego dólar. Está arriscado, se subir mais o dólar, ficar bom para a bolsa, vai ficar barato para investidores estrangeiros. O ponto é, numa alocação, dependendo do seu perfil, é interessante ter a gente fala em dólar, até um percentual pequeno, mas foi um hedge. A gente colocou no mês passado acreditando que o dólar andaria, andou até mais do que a gente imaginava no mês. Se tiver uma ruptura política econômica, esse dólar pode disparar, pode chegar a R$4. Eu, particularmente, se fosse olhar, nos próximos 2 anos, dificilmente algo vai bater mais do que a Selic. Você consegue títulos pré, você vai ganhar 30% em 2 anos. Para buscar ações, você tem que esperar 50% pelo risco-retorno. Então é difícil. Não é que não possa atingir, mas é difícil. E olhar o dólar subindo 30% do patamar que está R$3,50, né? A gente está falando ali do dólar subir para cima de R$4. Não é que não possa, ele pode ter uma ruptura andar. Mas é muito mais um hedge, né? Diversificação. O pessoal, eles às vezes pensam muito no call de dólar, comprar dólar para subir, etc. Mas, de novo, a gente está tentando passar um conceito estrutural. Por exemplo, esse mês, se o cara não tivesse alocado em dólar, ele ia perder com a bolsa. Sim. Enfim, ia ter uma rentabilidade ruim e conseguiu segurar o dólar nesse sentido. Quando for o inverso, tudo bem, vai perder no dólar, mas vai ganhar na bolsa, etc. E outra, a gente não está falando para colocar 80% em dólar e 20% em renda fixa. Se você for ver a alocação, é 5%, 10% e 20%, enfim. Alocando numa moeda que tende a ficar mais forte frente às demais, dado que os Estados Unidos está performando bem, etc. Você tem risco do Fed até aumentar juros. Então é um call muito mais estrutural, pensando no longo prazo. Um mês vai para baixo, vai ser compensado, outro mês vai para cima, mas é fazer esse hedge que no longo prazo a gente acha que faz todo sentido. E um exemplo foi esse mês, que contribuiu de forma muito positiva esse hedge estrutural, ainda que a porcentagem seja pequena no portfólio, né? Isso, então a gente queria passar isso toda primeira semana do mês, toda quarta-feira de cada mês, a gente fale do relatório de alocação. Queria que vocês fossem justamente, né, vendo isso, se familiarizando. Vai ter mais disponibilidade no site da XP, né? Querem investir com eles, preencham aqui embaixo, né? E participem. Eu acho que é interessante para todo cliente ver, né? A gente tenta ajudar o brasileiro a investir melhor e essa é uma fórmula, né? Olha, pós, pré, por quê? Por que ter exposição a esse, tudo mais, tal. Então é isso que a gente quer passar para vocês. O nós estava falando aqui, a pergunta dele tinha sido, ele sendo investidor aqui na XP, se o FGC vê ele no total XP ou em cada produto? Cada produto, por substituição. Basicamente a gente recomenda a carteira e cada produto vai ter a sua proteção de 250 mil, etc, para cada instituição, enfim. Então é tudo separado ali, normal, acontece normal ali. A diferença é que você tem todos os produtos na plataforma da XP, claro, só isso. Claro. E é legal que aquilo que a gente fala, a gente sempre tem vários diversos produtos, né? Por exemplo, a gente tem um jantar de ideias todo mês, um mês é no Rio, um mês em São Paulo. Semana que vem é no Rio, com investidores institucionais. A gente passa isso para vocês, basicamente bolsa e cenário macro. Né? Teve o de São Paulo, o pessoal ainda preocupado, tudo isso. Fora isso, essas pesquisas que nós fazemos, dado a nossa capilaridade, a nossa base muito grande com investidores institucionais locais e também com os afiliados. Então, semana que vem, a gente provavelmente na quarta-feira da semana que vem, a gente vai trazer essa pesquisa, que vai estar saindo na mídia aí, Valor, Infomoney, todo mundo publicando, que foi uma pesquisa bem interessante para nortear. O que pensa o investidor institucional? Né? O que pensa até os afiliados, a população? É óbvio, alguém falou assim, tem efeito manada. Não, mas a situação piorou bem ali no meados do mês de julho para cá, a situação piorou bem. O Cunha falando antes do recesso que não ia aprovar nada, virando oposição, né? Prisão agora do José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, a gente teve, e até a revisão da meta com o Standard & Poor's, tudo para relembrar.
o S&P revisando a perspectiva do país. A Moody's ainda não revelou, já esteve no país, mas o S&P revisando a perspectiva, o outlook para negativo. Então, mês de julho teve bastante ali, sacolejou bastante ali, porque teve muita notícia que eu diria negativa para o governo. Né? Então, é isso que a gente queria passar. Né? É isso que a gente quer trazer no XP Connection, diversas informações, macro, micro também, mas hoje a gente queria falar sobre o relatório de alocação que está saindo hoje, fresco, bem fresco, são os primeiros a receber, também falando da nossa pesquisa que a gente enviou hoje também para os clientes, para que tenham acesso a isso. Agora a gente tem uma nova pesquisa, resultado, né? Hoje foi o resultado, mas o resultado na semana que vem, que seria em caso de perda do grau de investimento, para quanto iria a bolsa e também o dólar, tá ok? A gente vai ficando por aqui, infelizmente, nosso tempo se esgotou e a gente volta amanhã, né? Tem reunião matinal, a gente tem hoje ainda o fechamento do mercado, mas amanhã a gente também tem o Batalha do Século com Rafael Figueiredo e Ricardo Kim, tá ok? Um grande abraço. Isso aí, pessoal, obrigado aí pela presença de todos. Cada vez mais a gente vai falar de alocação, investimento em renda fixa, variável, internacionalização. Vai ser bem legal, além de falar dos papéis, obviamente, que vocês tiverem dúvidas. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado e amanhã a gente se vê de novo. Boa tarde para todo mundo. Até semana que vem, pessoal. Espero que tenham gostado de tudo hoje.